Olá, meu nome é Cristina Rolim Wolfenbittel, eu sou da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e apresento, então, o trabalho Resolução CNSEB, né, do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, número 2, de 2016, e as competências dos Conselhos de Educação para a operacionalização do ensino de música na educação básica. Gostaria de falar, então, nessa introdução, sobre a Lei número 11.769, que data de 2008, e da resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, número 2 de 2016. Em 2008, depois de um grande movimento existente de vários educadores musicais e de artistas, enfim, nós tivemos a lei, que é a chamada Lei da Música, né? Essa Lei 11.769. Essa lei, que é de 2008, teve uma longa trajetória e toda a lei precisa ser regulamentada. Essa regulamentação muitas vezes se apresenta por meio de uma resolução. E a resolução veio muito tempo depois, né, em 2016, com essa resolução número 2. É sobre isso, então, que eu gostaria de tratar. Essa resolução, ela define as diretrizes nacionais para a operacionalização do ensino de música na educação básica. Ela é composta de 2 artigos. O primeiro artigo, então, tem por finalidade orientar as escolas, secretarias de educação, instituições formadoras de profissionais e docentes de música, o Ministério da Educação e os conselhos de educação para, então, esta operacionalização do ensino de música na educação básica. E isso é definido pela Lei 11.769 de 2008, em suas diversas etapas e modalidades. Então, eu quero reiterar aqui que a Lei 11.769 ela vigora, posto que ela está regulamentada pela resolução número 2. O segundo artigo dessa resolução traz que ela entrará em vigor na data de sua publicação, ficando então revogadas as disposições do contrário. A data é 10 de maio de 2016. Trazendo um pouco mais dessa resolução, no artigo 1º, nós temos 5 competências. Competência das escolas, das secretarias de educação, das instituições formadoras de educação ensino superior e de educação profissional, né? Muitas vezes as universidades, o Ministério da Educação e os conselhos de educação. Neste particular, o parágrafo 5º interessou-me para esta investigação. E neste parágrafo 5º nós temos 2 itens que cabe, então, aos conselhos de educação definir normas complementares a essas diretrizes, em atendimento à necessária regulamentação local da obrigatoriedade do ensino de música na educação básica, e o item 2, realizar o acompanhamento dos planos estaduais, distrital e municipais de educação quanto à avaliação da implementação das políticas públicas concernentes ao ensino de música na educação básica. Então, o foco desta investigação são os conselhos de educação. Neste sentido, gostaria de destacar 3 questionamentos que nortearam essa pesquisa. O primeiro deles: quais são as normativas exaradas pelos conselhos municipais de educação do Rio Grande do Sul? Porque justamente a minha universidade é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e me interessa, ou interessa a nós também, investigar o estado do Rio Grande do Sul, e que tratam da operacionalização do ensino de música nas escolas. Como esses conselhos realizam a fiscalização para o cumprimento das normativas exaradas e como a legislação nacional sobre o ensino de música na educação básica se apresenta nas normativas, nos pareceres e demais atos normativos dos conselhos de educação do Rio Grande do Sul. Vale destacar que nós estamos no meio dessa investigação, que é uma investigação que está sendo financiada por meio do edital Pesquisador Gaúcho da Fundação de Amparo à Pesquisa no Rio Grande do Sul, a FAPERGS. O objetivo geral, portanto, é investigar a atuação dos Conselhos de Educação do Rio Grande do Sul quanto ao cumprimento da resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, número 2, de 2016,
tendo como base os documentos oficiais exarados por estes órgãos. A metodologia, então, tem sido adotada como abordagem qualitativa, a pesquisa documental, porque estamos, então, coletando nos conselhos de educação do Estado do Rio Grande do Sul todas as normativas, enfim, regulamentações exaradas por estes conselhos. Isso tem ocorrido via internet, por vários contatos que estamos estabelecendo, e a análise de conteúdo proposta pelo Roque Moraes tem balizado o nosso trabalho. Bem, trazemos alguns resultados e discussões e gostaria aqui, grandemente, de salientar, destacar a parceria com a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, particularmente do Rio Grande do Sul, né? A UNCME é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, com sede e foro no Distrito Federal. É órgão de representação nacional dos Conselhos Municipais de Educação dos municípios brasileiros. Então, firmamos essa parceria com a UNCME no Rio Grande do Sul, que foi fundamental, porque a UNCME tem relação com todos os conselhos municipais de educação no Estado, e por meio desse trabalho, do envio de formulários para atualizar os dados dos conselhos, nós conseguimos inserir, então, uma questão em relação à música. Vale destacar que o Estado do Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Todavia, ainda nem todos os municípios possuem conselhos municipais de educação. É importante porque esse é um trabalho que tem sido feito, mas ainda alguns municípios não os têm. Então, nós temos 401 conselhos municipais de educação. Nesse sentido, foi enviado um questionamento a estes 401 conselhos municipais de educação, que traduz-se no seguinte: a normativa do Conselho Municipal de Educação, que contempla o ensino de música, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica número 2, de 10 de maio de 2016, bem, a esse questionamento, 303 conselhos municipais de educação, ou seja, 75,6%, responderam que não elaboraram uma normativa própria. Aqui vale fazer uma análise de que todos os conselhos deverão refletir o que é dito em relação à legislação nacional, ou então trazê-la na íntegra, né? Então, nesse sentido, nós não temos. 75 destes 401 conselhos, ou seja, 18,7% dos respondentes, disseram que elaboraram uma normativa própria. Isso é bastante importante, porque esse é o papel dos conselhos municipais ou conselhos estaduais de educação, fazer uma normativa própria que venha a refletir uma normativa nacional. 23 conselhos municipais de educação, ou seja, 5,7%, responderam de outras maneiras. Eu depois já falo a respeito. Nesse sentido, este gráfico mostra os 75,6% que não possuem normativa, os 18,7% que possuem e os 5,7% que deram outros tipos de resposta. Então, em relação ao que foi apresentado aqui, estes 5,7% dos conselhos, não é, que deram outras respostas, gostaria de salientar que alguns disseram que estão elaborando essas normativas, outros que estão pensando em elaborar, outros que estão usando a normativa nacional. Então, nós temos diversas respostas nesse sentido. Como algumas conclusões preliminares, porque essa investigação não está finalizada ainda, quero salientar muito as dificuldades que nós ainda temos para o cumprimento da Lei 11.769, que se estabelece por meio da resolução número 2, né, do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. Ainda muitas localidades não sabem da lei, não sabem da resolução, e
por conta disso, também não conseguem refletir essa legislação nacional. E, com certeza, a necessidade de ampliar o número de conselhos municipais de educação no Rio Grande do Sul, porque nem todos os municípios, dentre os 497, possuem conselhos. Como eu comentei anteriormente, apenas 401 conselhos possuem estes conselhos municipais. Então, aqui eu trago algumas das referências utilizadas nesta pesquisa e agradeço muito pela audiência. Um grande abraço a todos e a todas.